Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu bato um papo maravilhoso com Pedro Bessa e o tema é a desvantagem humana. Serão 2 episódios com esse bate-papo maravilhoso. Esse é o primeiro deles, onde a gente fala um pouquinho sobre o que está dando errado na evolução humana. E no próximo episódio a gente fala um pouquinho sobre vieses cognitivos. Comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos Quer participar com dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E se você quer conhecer um pouco do meu trabalho, dos projetos que eu desenvolvo, ter acesso a trechos de aula, palestras, basta acessar o meu site www.adrianofreitas.com. E não deixe de curtir nossas redes sociais, neurociência.af, no TikTok, Instagram e Facebook. E por último, se você quer ajudar esse projeto para que ele sempre continue trazendo novos episódios e que o podcast esteja cada vez mais forte, basta compartilhar o canal e os episódios de sua preferência com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, pois é a audiência que garante a continuidade. Conto com a sua ajuda. E antes que me perguntem sobre o tema desses episódios, onde eu converso com o Pedro, que é a desvantagem humana, o porquê desse título, eu já vou explicando. Existe um livro da neurocientista Susana Herculano Roussel chamado A Vantagem Humana. E é uma brincadeira com o título do livro, Na verdade, é um livro que eu recomendo fortemente quem quer se informar mais sobre as neurociências, saber sobre a evolução humana. É um livro fantástico, vale a pena, eu recomendo. Mas eu fiz uma brincadeira com o título, coloquei a desvantagem humana, justamente porque a gente vai nesse bate-papo falar um pouquinho sobre o contraponto, Sobre aquilo que eu já comecei num episódio anterior, que é justamente o que está dando errado nessa evolução. Descobrindo a magia, sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada. Estamos de volta aqui com esse podcast. Hoje, como eu já falei para vocês, eu tenho uma visita bastante especial, que é o Pedro Bessa. Ele é fotógrafo publicitário, trabalha com a audiovisual em geral, faz fotografia para cinema, a publicidade. Aliás, um profissional de primeira linha. E que, assim, tirando a questão de ser meu amigo já de décadas, eu não vou falar quanto tempo, senão vai entregar a idade, mas, assim, há décadas, amigo de infância, diria, claro. Mas ele está aqui criativo, Porque muitas pessoas perguntam por que de convidar uma pessoa ou outra para um podcast de neurociências. E se vocês buscarem aí nos anteriores, quando eu falei com a Marci Brasil, com o Leremos Betil, cada um é focado numa área, tem uma visão sobre determinados assuntos. E os assuntos que a gente vai tratar aqui, eu fiz questão de chamar o Pedro, porque ele é uma pessoa, além de ser muito competente na área dele, ele trabalha com áreas e com gente de todos os tipos, de todos os estilos, ele trabalha com o público, e ele tem uma visão absolutamente crítica sobre tudo. Ele é o tipo da pessoa que raciocina ainda hoje em dia, entendeu? E é uma visão bastante competente sobre o assunto. E a gente vai falar um pouquinho aqui nesse primeiro episódio, serão 2 episódios com ele. A gente vai falar um pouquinho daquilo que eu já conheci no episódio anterior, sobre evolução e evolução, que na verdade é uma evolução ali, da espécie. A gente vai conversar para que está isso no dia a dia, no mercado, se já há alguma percepção sobre isso, a gente vai bater um papinho sobre isso. Só que antes eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho, para quem não conhece, ter prazer de conhecer e poder saber com quem a gente vai conversar aqui. Boa tarde, Adriano. Muito obrigado por me receber aqui no podcast. Bom, eu trabalho com
trabalhei com publicidade durante muitos anos, foram 20 anos trabalhando com publicidade, tanto em agência de publicidade, quanto dentro de uma empresa de televisão aqui local na cidade. E desde 2012 eu me estabeleci na área puramente de audiovisual como fotógrafo e diretor de fotografia para audiovisual. Então, venho trabalhando nessa área, continuo fazendo alguns trabalhos publicitários de forma mais esporádica, né? Trabalhando mais precisamente com fotografia. E bom, eu gostei da sua apresentação colocando assim como uma pessoa crítica, né? E é engraçado que muita gente me vê como crítico demais. Só que existe o crítico demais pela necessidade que ele encontra, e existe o crítico demais que quer criticar qualquer coisa de qualquer maneira, né? Eu acho que existem formas de crítica diferentes, e eu lembro sempre do que é uma teoria científica, do que é só uma teoria para o público em geral. São coisas completamente diferentes, e a crítica é uma palavra que funciona mais ou menos como nesse caso da teoria. Então eu tento sempre colocar uma crítica muito importante, principalmente dentro daquilo que eu penso, dentro daquilo que eu pratico, e se eu não me criticar, eu não estarei preparado também para o que venha de crítica, caso eu me coloque como o grande sabedor de toda a verdade. Não, sem dúvida. Quando eu falo crítico é justamente nesse sentido, é porque você mais do que ninguém sabe que eu te acompanho, a gente conversa sempre que é possível, nem com tanta frequência que dá, mas gostaria. Mas é justamente por isso, por não serem críticas gratuitas, né? E também muitas pessoas falam que ter uma visão crítica é ficar falando mal ou apontando erros. E na verdade não, a crítica ela pode ser elogiosa, pode ser positiva, a crítica é o fato de você analisar criticamente, né? De você conversar ou observar um fato e poder falar sobre ele de alguma forma, de forma raciocinada, de forma embasada, e é por isso que você está aqui. Assim como os outros, eu não tenho o hábito de bater papos no podcast. O podcast é mais solitário do que outra coisa, mas em alguns momentos pontuais eu faço questão, e as pessoas são escolhidas a dedo, porque não é que a pessoa tem que ser famosa. Para mim, eu estou beliscando se a pessoa é conhecida nacionalmente ou não é, ou se a pessoa é famosa. O que me interessa é alguém que possa contribuir, que se possa escutar e tirar alguma coisa de proveitoso da conversa, né? E todos que foram chamados até aqui tinham esse perfil. E o Pedro não foge à regra de forma alguma. Então, Pedro, para a gente entrar aqui no assunto, no último episódio, na verdade eu não lembro se foi o anterior ou o penúltimo, eu falei justamente, usei o termo involução, né? No sentido de que há uma tendência a piorar da raça humana, da espécie humana. Mas, na verdade, como eu expliquei lá no episódio, esse termo não existe, né? Você evolui, pelo menos na teoria das evoluções, não. Da evolução das espécies, não. A evolução é você se adaptar ao meio em que você vive. Se essa adaptação é para perder habilidades, não interessa, você se adaptou ao meio, você evoluiu, só que para pior, para perder habilidades. E uma coisa curiosa que eu comentei lá é justamente isso. Todo mundo pensa que o humano está cada vez melhor, está cada vez mais eficiente. E o que a gente já começa a observar é que não. Ele está começando a perder parte das habilidades que ele, a duras penas, conquistou, né? O humano se difere dos outros muito pela sua habilidade de raciocínio fino, de raciocínio subjetivo, né? Justamente do senso crítico, de diversas formas de processar as informações. E a gente está começando a perceber uma perda justamente dessas habilidades. As pessoas não estão mais interpretando o texto, não estão mais, né, raciocinando sobre o que vem, e isso cai assim no desuso dessas habilidades, que elas tendem a se adaptar e serem extintas. E aí eu passo a bola para você. O que você observa disso no seu dia a dia, né, com contato com as pessoas, com o mercado publicitário? Como que está essa observação? Você concorda com essa ideia, ou na prática você acha que não é bem assim, o homem está melhorando? Eu percebo sim. Até antes de falar do que, como eu percebo na atualidade, eu achei muito interessante você falar, porque a gente sempre, o ser humano vai continuar evoluindo, isso é natural, né? A natureza vai fazer isso, e apesar do ser humano
meio que atropelar às vezes a natureza, ele está sujeito também às mesmas regras de adaptação das espécies. E é interessante porque o ser humano já passou também por essas evoluções em alguns momentos, né? O ser humano começou como caçador-coletor, né? Então você tinha uma sociedade tribal, começou a se formar aos poucos, e ele caçava, coletava, e ali ele se alimentava, né? Existiam ali umas relações humanas dentro daquela sociedade que começou a se formar. E a partir do momento que entra a sociedade agrícola, muita coisa muda, então começa a surgir o conceito de propriedade privada, os seres humanos vão começar a estabelecer umas relações de poder diferentes, né? Por mais que um cacique fosse extremamente poderoso como líder daquela tribo, se o outro não caçar, ele não tem o que comer do mesmo jeito, não adianta. Enquanto que quando o proprietário de terra controla a produção do alimento, se o outro não quiser trabalhar, vai ter uma outra pessoa para trabalhar, e aquele que não quer trabalhar vai morrer de fome. Então, existe uma relação de poder que começou a se criar aí, e junto com isso, veio também alguns problemas de involução, que eu concordo com você. O ser humano, por exemplo, diminuiu drasticamente com a sociedade agrícola, diminuiu drasticamente a sua expectativa de vida. Inicialmente, o ser humano vivia muito mais. Primeiro, tinha uma dieta muito mais equilibrada, no geral. A partir do momento que começa a fazer a sociedade agrícola, as primeiras sociedades agrícolas não tinham conhecimento agrícola para manter a qualidade do alimento, o alimento era pobre, e nessas relações de trabalho, o ser humano começou a trabalhar uma quantidade enorme de horas, a expectativa de vida acabou diminuindo, o ser humano viveu menos, passou a viver menos. Depois, quando começaram a se formar cidades, a falta de higiene na cidade, de lidar com os excrementos, por exemplo, também afetou, começou a ter muito mais doença, ter vários problemas, o ser humano começou a perder ali a sua qualidade de vida no geral, tinha antes como caçador-coletor. E agora, chegando para o mundo atual, a gente está vendo isso acontecendo. Vamos pegar, por exemplo, o caso de uma universidade. Olha, eu entendo que muitos professores vão tentar evitar ao máximo o uso da inteligência artificial nos trabalhos, mas não vão conseguir impedir totalmente. Daqui a pouco, vai ser praticamente impossível ter algum trabalho entregue sem ter o uso de algum tipo de inteligência artificial. Então, o ser humano vai ter que aprender a lidar com isso e, de repente, com uma certa preguiça de buscar aquele conhecimento. Então, se de repente, eu não tenho conhecimento numa área, eu preciso fazer alguma coisa e aquela área vai entrar dentro daquilo que eu preciso fazer. A inteligência artificial vai suprir aquilo ali. Então ele vai pensar na Matrix, quando o Neo, no filme, né, Matrix, quando o Neo fala, agora eu sei, o cara bota um plugzinho lá e agora ele sabe lutar com o Gifu. É um tipo de inteligência artificial. Foi jogado no cérebro dele ali. Do mesmo jeito que a inteligência artificial pode jogar dentro de um trabalho todo um conceito. E aí, de repente, um bom aluno pode partir disso daí e estabelecer outras coisas, e outros vão usar só a preguiça. Mas nas relações que eu vejo do dia a dia, em relação, por exemplo, à fotografia, a fotografia passou por uma evolução enorme nos últimos anos. Muita coisa foi mudando, né? O fotógrafo, antigamente, até final dos anos 90, quem fazia um trabalho de fotografia era o fotógrafo. Era alguém que tinha estudado aquela área, conhecia os equipamentos, detinha os equipamentos que as pessoas não detinham. Poucas pessoas tinham realmente uma máquina fotográfica mais evoluída, geralmente aquelas que a gente chama de saboneteiras, né? Aquelas máquinas que eram tudo pré-selecionado, só fazia a foto. E era ótimo para fotografia da família, numa viagem, uma coisa assim, mas você não tinha muito controle. Hoje em dia, todo mundo carrega uma câmera fotográfica na mão. E isso alterou muita coisa. Eu estou vendo agora, por exemplo, no meu mercado, acontecer casos de pessoas que não contratam mais fotógrafos para festas infantis, por exemplo. E pede depois para todos os amigos que fizeram foto com celular, ou vídeos com celular, para passar para eles. E aí eles passam e aquelas fotos vão ficar guardadas em algum ponto do HD e ninguém nunca mais vai ver na vida. Vai ficar perdido dentro do HD.
Isso está afetando, ó, claro, o mercado de trabalho do fotógrafo, em que, em alguns casos, ele não pega um serviço, porque a pessoa vai, eu vou resolver com o celular, eu mesmo faço a foto, ou então eu vou pedir para o amigo meu segurar meu celular e fazer a foto na hora do bolo, por exemplo, na hora do parabéns. Existe uma evolução tecnológica que aconteceu. Se você chegar no aniversário hoje, na hora do parabéns, você tem ali 10 câmeras fotográficas fotografando a cena ou filmando a cena. Então, uma evolução tecnológica incrível. Você tem vários ângulos daquilo ali. Mas será que tem a melhor foto? Será que vai pegar aquela foto exata na hora de soprar a vela? Será que alguém vai se preocupar com o enquadramento, vai se preocupar com a composição da imagem? Então, raramente vai acontecer. E aí, e até colocando, quando eu sou só convidado, eu não pego meu celular para fotografar. Aí eu deixo ele quietinho ali, porque também aí já não vou querer confundir a cor. Mas Pedro, assim, tudo bem, tem essa visão da evolução e que de fato, eu acho que por mais que se tente fazer uma tecnologia que substitua as habilidades humanas, né, você não, pelo menos por hora, eu diria que você não tem nada que substitua o talento, né? Assim, o talento, o olhar. Agora, eu te pergunto assim, nessa tua vivência de mercado, porque o que se observa de perda de evolução ao contrário do ser humano, os indícios que já surgem dessa perda de habilidades, diferente de outras épocas, de outras eras, ela é muito focada na parte cognitiva, né? Enquanto antes era qualidade de vida, ou era questões de higiene, de pandemias e tudo, agora não, você tem uma percepção de perda de habilidades ligadas à cognição, né? Atividades que eram necessárias você ter algumas habilidades matemáticas ou habilidades até de texto, né? De interpretação e de produção textual, você passa a ter uma coisa assim muito copiar e colar, muito automatizada de certo ponto, e nisso já se consegue perceber algumas tendências, né? Com a evolução, na verdade, é uma questão de gerações, de eras, você não tem como afirmar uma coisa neste exato momento, mas se observa, né, a cada geração que vem surgindo nos últimos 50 anos, se observa perda de certas habilidades cognitivas, no sentido, né, pequeno, mas existe essa tendência. E aí eu te pergunto, assim, no teu trabalho, nesses contatos, você percebe isso, que as pessoas estão raciocinando menos, de alguma forma? E a que você atribuiria isso? Eu acho sim, eu acho que as pessoas hoje, a gente vive talvez a grande era do conhecimento. Nunca foi tão fácil adquirir conhecimento. E talvez nunca aconteceu tanto das pessoas desistirem de buscar conhecimento. O conhecimento é tão farto e as pessoas não buscam ele. Então eu vejo isso, por exemplo, no caso de crianças. Eu tenho uma filha de 5 anos. E eu vejo crianças, por exemplo, que já com 5 meses de idade já sabem fazer o movimento de rolar a tela no celular, né? E agora eu estou tendo uma luta com a minha filha ela está na parte da alfabetização, vai começar a escrever, a ler e a escrever. Eu estou com uma luta com a minha filha para começar a introduzir para ela as histórias em quadrinhos, para que ela possa ter a curiosidade de pegar um livro depois. O livro vai começar com a história em quadrinho. E eu vejo uma diferença muito grande entre o que aconteceu comigo e o que aconteceu com ela. Eu não sou nenhum gênio, eu não tenho nenhuma habilidade diferente das outras pessoas, mas eu sempre fui muito curioso. Minha vida inteira eu fui muito curioso. E quando eu tinha 3 anos, a minha mãe trabalhava, a gente morava no Rio, e minha mãe dava aula na escola suíço-brasileira, lá em Santa Teresa. E é uma escola de elite, é uma escola onde as matérias são ensinadas em várias línguas, que os alunos saem daquela escola falando inglês, francês, português, alemão, italiano e de repente uma ou outra língua extra que se pega durante o curso, né? Espanhol provavelmente já sabem falar também. E
E eu ficava com ela lá, quando ela dava aula, e eu ficava, era criança, ia com ela, me levava, meu pai era bancário, trabalhava no Banco do Brasil, então minha mãe me levava para o colégio e eu ficava na biblioteca. Me largava na biblioteca lá, que tinha muita coisa, e tinha muita coisa infantil. Só que eu não suportava a ideia de entender o que eram aquelas letrinhas. Não entender aquilo ali, para mim, era inadmissível. E aí eu comecei a relacionar algumas dessas histórias em quadrinhos. A relação entre o que estava escrito e o que estava apresentado na imagem era muito direta. E aos poucos eu fui pegando aquilo ali. E aí eu acabei aprendendo a ler sozinho. E aí eu comecei a escrever aquelas letras também. Querer copiar aquilo. E aí me alfabetizei sozinho. Né? A gente estudou junto e eu era 2 anos adiantado no colégio por causa disso. Eu não fiz alfabetização, não precisei fazer alfabetização. Aos 5 anos eu estava fazendo a mesma coisa com o francês, por causa da minha mãe francesa, falava comigo em francês, e aí tinha aquelas revistas em francês, eu queria entender o que era aquilo. E acabei fazendo com francês também, e aprendendo a ler também em francês. E aí hoje eu vejo a luta que eu tenho também com a minha filha, de colocar nela essa mesma curiosidade. E eu não sei se o ser humano está tão curioso como antes. Eu vejo, aliás, as pessoas perderem essa faculdade tão importante que é a curiosidade, e o conhecimento geral das pessoas parece que está assim despencando drasticamente. As pessoas parecem só conhecer aquilo que está no círculo imediato, aquilo que afeta elas imediatamente, e o conhecimento geral do mundo engraçado, parece uma espécie de americanização da cultura mundial. Quer dizer, o americano não sabe dizer onde é que fica um estado americano no mapa. Né? As relações que eu tive com alguns americanos, eles não veem praticamente nada, não estudam no colégio praticamente nada da história mundial, só estudam alguma coisa da história dos Estados Unidos, só estudam algumas coisas muito focadas, não é tão completo quanto que a gente vê aqui no Brasil, da história brasileira, e o conhecimento de geografia deles é mínimo, é totalmente mínimo. E eles não têm a curiosidade de buscar essa informação, de saber como é que é o mundo. E aí eu ainda vejo, felizmente, na minha filha, por exemplo, quando eu começo a falar do mundo, e ela pergunta, pai, o que é o mundo? Aí eu fui lá e comprei um globo terrestre para ela. Eu fui mostrar para ela, filha, isso aqui é o mundo. Né? Eu tenho meu irmão que está morando em Portugal. Eu falo, olha, meu irmão, por exemplo, está morando aqui. Aí eu comecei, aí você roda o globo terrestre. Começa a mostrar, olha, a gente está aqui. Isso, eu acho que aí começa a aguçar uma certa curiosidade para ver o que são os outros lugares aqui. Ela começou a me perguntar, mas essa cor aqui, porque tem três cores, basicamente, 3, 4 cores nesse globo terrestre, que é bem simples. Aí ela viu um país que estava todo amarelo, aí tem um outro que está todo amarelo. Mas esses aqui são o mesmo país? Não, filho. E aí começa a aguçar essa curiosidade que as pessoas tendem a perder. E aí isso eu acho um problema muito sério dentro das relações humanas. Então, por exemplo, se a gente pegar o caso de pessoas que são diferentes de outras por algum motivo, por exemplo, pegar o caso dos LGBTs, que nasceram com um conceito de sexualidade diferente, talvez do gênero físico que nasceram, quem está de fora e não entende aquilo ali, raramente tem a curiosidade de buscar, de perguntar, de aceitar, e aí vem depois a aceitação. Então, se você pegar um mundo em relação aos LGBTs, por exemplo, durante os anos 90, a partir dos anos 90, início de 2000, teve um progresso muito grande de aceitação. No começo dessa globalização da internet, dessa coisa toda, você começou a interagir com pessoas do mundo todo e existiu realmente um processo de diminuição dos preconceitos por causa da massificação de contatos humanos que passou a ter. Só que o ser humano parece, agora, cada vez mais, parece que busca seus próprios nichos em que ele se sente confortável. Então, por exemplo, se eu estou numa sociedade em que os LGBTs são muito aceitos na sociedade, mas eu tenho um preconceito contra aquilo ali, eu vou buscar outras pessoas que tenham aquele preconceito também, vou me juntar com eles e vou dizer que está todo mundo errado. E eu não busco saber o que está acontecendo mais por fora desse nicho.
E por causa disso, o meu conhecimento sobre o mundo, sobre como os outros agem, ele vai diminuindo. Sim, você puxou uma visão interessante, porque realmente, a partir do momento que a pessoa não busca se informar, ela fica sujeita ao que chega para ela de informação ou a forma como ela foi criada ou como ela enxergou aquilo num primeiro momento, né? E isso é engraçado que isso não afeta só a informação em si, mas acaba afetando a vida inteira da pessoa, né? Porque as decisões dela passam a ser equivocadas porque ela está se baseando em premissas erradas, né? As decisões são equivocadas, a visão de mundo é equivocada, né? As relações que elas fazem de um assunto com outro assunto também se tornam equivocadas, porque às vezes, porque aquela pessoa é LGBT, tal coisa que ela faz é errado, quando às vezes a tal coisa que ela faz não é referente ao LGBT, não tem nada a ver. Uma coisa é a vida pessoal dela, outra coisa é o que ela faz. Então, as pessoas elas vão, a partir de uma coisa, de uma premissa errada, elas vão tomando um caminho totalmente divergente e aí vai se criando uma sociedade realmente complicada nesse sentido, né? E realmente o que você falou, essa curiosidade, ela realmente é importante, porque eu costumo dizer, não adianta você querer despertar o hábito de leitura, você despertar a pessoa para ter uma visão mais crítica das coisas, para não engolir tudo que apresentam, se ela, intimamente, ela não quiser de fato isso, né? Porque ela não vai. Você pode passar uma vida insistindo para uma pessoa ler, para uma criança ler um gibi e tal, se isso não tiver nada que desperte nela a vontade, né? O pegar aquilo com vontade, não adianta que ela não vai, ela vai largando aquilo para lá. Agora, eu acho que muito do que está ocorrendo, né, em parte vem de uma educação que é deficiente, no meu entender, isso aí é uma visão minha, porque por mais que a gente tenha evoluído em certos aspectos da educação, eu acho que a educação ela começou meio que a perder um pouco o foco dela, a partir do momento que professores têm que ficar lidando como se fossem terapeutas em sala, né? Essa pessoa tem TDA, essa pessoa tem isso, aquela pessoa tem aquilo, e assim, o professor basicamente ele desvia um pouco da finalidade dele, que é de transmitir conhecimento, e passa a ser quase que um terapeuta familiar ali, quando na verdade deveria ter uma estrutura melhor para cuidar disso, né? Deveria ter questões que cuidam. Mas isso passa também pelas questões familiares, né? Pela criação familiar, mas é tudo permeado pelo todo, né? É aquela história, o ovo ou a galinha, o que surgiu primeiro? Porque, por um lado, as pessoas moldam a sociedade, mas a sociedade está moldando as pessoas, né? Porque, então, o que começou primeiro? A sociedade estar errada, mas a sociedade não é formada por pessoas, então como que essas pessoas estão, sabe, cria um ciclo aí, mas o fato é que a sociedade está empurrando a pessoa, porque o humano ele tem uma tendência a seguir comportamentos, né? Ele segue a sociedade onde ele vive. Se a gente tem uma convenção na sociedade diferente dos indígenas, que a gente tem que andar vestido, com roupa, muitas vezes da moda, algumas vezes de marca, as pessoas querem estar aceitas naquele grupo, então elas vão seguir aquilo ali, né? Agora, nessa de seguir o todo, a pessoa acaba muitas vezes anulando coisas que são dela, né? Que seriam até vontades dela. Mas eu percebo isso, sabe? É uma busca que você, por um lado, eu identifico alguns problemas, mas por outro lado eu não consigo parar e ver, bom, a origem está aqui. Para mim, isso na sociedade, isso parece muito pulverizado. Onde que está o problema? Né? O que está causando essa falta de curiosidade? A tecnologia em si? Não penso que não, porque se ela fosse bem aplicada e bem conceituada dentro da sociedade, não teria esse problema. Seria uma ferramenta como outras. A educação, sim, pode ser parte, mas também não é tudo. Né? A sociedade, eu fico nessa de às vezes parar e pensar aonde está o foco, né? Toda crise tem um foco principal. Você consegue enxergar esse foco? Olha, eu acho que talvez esse foco, eu acho que a gente, como eu falei antes, né,
Nós saímos de uma sociedade caçadora-coletora para a sociedade agrícola, para a sociedade industrial, para a sociedade globalizada. E eu acho que a sociedade globalizada, ela meio que obriga todo mundo a estar dentro de todos os nichos ao mesmo tempo, se ele quiser viver dentro da sociedade atual, bem com todo mundo. Né? E isso pode causar um medo na pessoa. Né? Se você pega as relações de trabalho, né? O medo de não ter o trabalho, por exemplo, a pessoa que está desempregada, ela vai querer, de repente, perceber que o problema não é ela, o problema são os outros. Vai tentar procurar um problema, por que ela não está, qual é o problema? Eu estou desempregado. Qual é a solução? Eu posso adquirir mais conhecimento, eu posso tentar procurar mudar o meu foco de trabalho, encontrar algum outro caminho. Eu acho que alguns trabalhos, alguns empregos vão sumir por causa da inteligência artificial, da evolução tecnológica, como muitos já sumiram na história. Mas ele pode encontrar um problema, para esse problema ele pode encontrar uma solução. E a solução, muitas vezes, em vez de ser nele mesmo e na própria sociedade, ele vai procurar a solução na erradicação do outro. E esse outro pode ser uma ideologia, pode ser uma raça, pode ser qualquer coisa que ele possa definir como aquele que me causa problema. Então, vamos pegar o caso de uma pessoa racista, por exemplo, ele pode enxergar que aquela outra raça ali está me incomodando. Se não tivesse aquela outra raça, eu teria emprego. A causa não é essa, mas ele vai enxergar aquilo ali como causa. E a partir do momento que ele é obrigado a conviver com aquela outra raça, porque a sociedade não tolera o racismo, no geral, ele se sente acuado. Então ele vai lutar contra aquilo ali. Ele vai lutar contra a sociedade, não no sentido de mudar a sociedade do ponto para ele, mas mudar a sociedade contra o outro. E nesse ponto ele acabou perdendo todos os lados, porque não é essa a realidade. Ele encontrou uma solução errada. Então eu vejo que de repente o foco disso daí seja essa globalização, até no caso da educação. Então eu vejo hoje muitos colégios, atualmente, se preocupando muito mais em colocar o aluno na faculdade, se preocupando muito mais com o vestibular, do que colocar o conhecimento na cabeça das crianças. Então, tem que ensinar isso aqui para poder passar no vestibular, vamos focar em ensinar isso aqui. Com isso, até no governo anterior, aqui no Brasil, nós tivemos casos de tentarem acabar com matérias humanas, da área de humanas, ou tentar diminuir a importância delas, para focar em matérias ligadas ao mercado de trabalho que seja valorizado para a grande massa. Matemática, acho que essencialmente a matemática aí ganhou um aspecto muito superior, né? E com isso acabou empobrecendo o conhecimento daquele aluno. Um aluno que às vezes teria um conhecimento maior na área de por exemplo, geografia, né, das geografias humanas, ou mesmo, não vou falar aqui da cartográfica, mas das relações humanas dentro da geografia, diminuindo a quantidade de horas de geografia para o aluno e aumentando a quantidade de horas de matemática do aluno, ele pode, de repente, se tornar um bom engenheiro que não sabe o lugar que ele vive. Não conhece o lugar que ele vive, não conhece as pessoas com quem ele vai conviver. E nesse ponto ele acabou perdendo, porque ele poderia se tornar engenheiro do mesmo jeito. É a faculdade que vai ensinar ele a ser engenheiro. E aí eu vejo o conceito da escola ficando muito mais pobre nesse ponto. Ou o professor é terapeuta, ou ele é um professor de cursinho de vestibular. Então, eu tenho essa preocupação com o colégio da minha filha, de chegar e falar, que colégio é esse? O que ele vai ensinar para minha filha? Vai ensinar para minha filha as relações humanas, o conhecimento geral, e vai permitir um bom caminho depois lá na frente para o vestibular, ou vai focar naquele vestibular lá na frente, como eu vejo alguns colégios que na alfabetização já estão pensando no vestibular. Eu posso até citar aí, pegando esse gancho, te interrompendo um pouquinho, você citou essa questão de colégios, e eu posso falar meio de cadeira com isso, porque justamente em Friburgo,
teve um período que eu dei aula, né? Na verdade, me chamaram para dar aula num curso preparatório. Aí eu, tá. Na verdade, eu até busquei ver porque eu tinha esse interesse. Eu sempre gostei de salas de aula, né? Então eu falei, beleza, tranquilo. Só que a minha visão não é a mesma visão de hoje em dia. É o que você acabou de falar. Eu dei aula em Nova Friburgo nesse curso preparatório que depois foi englobado por um grande colégio da cidade que é famosíssimo aí da elitezinha de passar aluno no vestibular e passar para concurso e passar para aeronáutica, passar para não sei o quê. Tá. Aí depois esse colégio ele encampou esse curso preparatório. E aí foi minha primeira decepção, porque eu dava aulas na minha área de TI, que tenho especializações em neuro, mas tenho formação em TI. Eu dava aula de tecnologia e, na falta de um professor, me colocaram para auxiliar os alunos com redação. Porque dentro das especializações lá da formação, tem formação em compreensão de texto, produção textual, em análise textual. Eu falei, não, beleza, eu posso dar um quebra-galho, e fui ficando. Enquanto era o curso preparatório, que era uma coisa pequenininha, beleza. Cara, quando chegou nesse colégio, que esse colégio encampou, você não tem noção do que fizeram comigo. Assim, é porque eu não sou uma pessoa de ficar batendo boca na hora, entendeu? Mas sabe aquela coisa da humilhação para baixo? Foi isso. Por quê? Porque eles queriam alguém que desse fórmula. Você faz o parágrafo assim, assim e assim. Encaixa as palavras assim, assim, assim. Você vai ter uma redação de 900 para cima, ou de 800 para cima. Ou seja, uma forma onde você troca palavras para fazer. O aluno decora aquela forma e depois coloca as palavras que ele quer. É isso que eles querem. E a minha ideia era outra. Era fazer o cara pegar o tema, raciocinar sobre aquilo, ter uma visão crítica, conseguir explicar aquilo que ele queria de uma forma sucinta e que desse a compreensão. Era esse o meu trabalho. E isso não serviu. Não serviu. Eu fui taxado como total incompetente por fazer isso. E aí saí e tal e fui dar aula numa escola técnica, aí sim, né, com 4 disciplinas da minha área. E que também não foi uma boa experiência. Foi aí que eu abandonei aulas de ensino médio porque não dava. Na escola técnica, sabe o que acontecia? Você não podia fazer nada contra o aluno. Tá? O aluno simplesmente não se interessava, estava se lixando para o que você ensinava, estava se lixando para as atividades. Veja bem, não é o caso do aluno ter dificuldade, mas está lá tentando, se esforçando. Não era esse o caso, ele estava se lixando, certo? Aí se você o reprovasse naquela disciplina, aí daqui a pouco você era chamado na direção, olha, você reprovou fulano. Reprovei, ele não foi apto. A gente está numa escola técnica, eu tenho que dar o diploma para quem consegue ter aquela habilidade, ele não tem. Mas você tem que passar um trabalhinho, tem que dar oportunidade, porque não sei o que. Eu falei, olha, ele não tem condição. E não é por incapacidade, é por desinteresse, ele não tem. Mas não pode, mas não sei o que. Ou seja, eles estão preocupados com os índices de aprovação deles, eles não estão nem aí se a pessoa tem capacidade ou não, e é uma escola técnica, famosa, aqui passa comercial da TV e tudo. Então, como assim? E isso vai criando essa sociedade, né? Porque aí o aluno, acontece isso no ensino médio, o que ele vai, quando ele for ser um engenheiro, se ele quiser ser, ele vai se esforçar. E agora eu na universidade, o que eu observo dos professores e tudo é isso. Cada geração que passa, cada ano que passa, turmas piores e piores e piores, e turmas que não são capazes de interpretar um texto básico, né? Eu trabalho no instituto que é ligado à saúde, que teoricamente forma cirurgiões. Agora você me diz, um cirurgião que não consegue interpretar um texto, como que ele vai dosar anestésico?
saiu uma publicação científica, um novo tipo de anestésico, vai tirar o que está no mercado, ele vai ler aquilo, interpreta errado, calcula errado, como é que fica? Mata o paciente. Então, assim, as pessoas acham, não, eu vou ser um cirurgião, eu não preciso estar fazendo texto, não sou jornalista, então tá nem aí. Mas só que isso vai afetar ele a vida inteira, né? E eu estou enxergando isso como um problema gravíssimo, que é o que está ocorrendo, as pessoas não estão. E aí, para emendar o último assunto, que a gente já estourou em muito tempo aqui, que o papo vai, né? E a gente nem sente, só fazer uma última pergunta para você, que é o seguinte, a gente sabe que em algumas eras o ser humano ele conseguiu superar as dificuldades e se perpetuar como espécie, né? Ele não ser extinto justamente por uma coisa. Ele tinha um senso de clã, de grupo muito forte, né? Ele tinha ali questões de empatia, de lutar pelo grupo, de batalhar pelas questões do grupo, da sociedade onde ele vivia. Então, alguns clãs, quando tinha algo que ameaçava o clã, as pessoas arriscavam a vida para salvar o clã e por aí vai. E o que a gente está percebendo é uma sociedade que está indo na contramão disso, né? A sociedade da corrupção, onde cada um quer ver o seu e dane-se se tem gente morrendo por causa da minha corrupção. É gente que está andando na rua e vê alguém caído, dane-se se alguém está caído, porque eu vou passar reto, porque eu não vou me atrasar para ver o meu filme da Netflix. E por aí em todos os aspectos. Aí você me diz, não, mas tem muita gente que ainda se preocupa com o outro. Tem, mas pouquíssimas são capazes de mudar a sua rotina em benefício de uma causa, ou de alguém, ou de uma causa voluntária, ou de algum trabalho pelo grupo, pela sociedade, né? As pessoas podem ser colaborativas ou podem ser empáticas até a página 2. Chegou na página 2, que isso começa a afetar de alguma forma, mesmo que mínima, a vida pessoal dela, aí a minha empatia é meu limite dela, entendeu? E eu acho que isso também é um fator muito forte, né? Que aí cada um tem olhado muito a sua própria situação e esquecido que ele está vivendo numa sociedade, que ele depende do outro. Hoje o outro pode estar dependendo dele, mas amanhã pode ser o contrário, né? E como que você enxerga isso, né? As pessoas perdendo a habilidade, tendo dificuldade de seguir, sendo cada vez mais egoístas. E para fechar isso tudo, qual você enxerga no seu ponto de vista, na visão de Pedro Bessa? Qual é a solução que a espécie humana teria a partir desse momento para não ter esse retrocesso que está tendo? Te coloquei numa situação complicada agora, quero ver. Bom, vamos lá. Cara, eu acho que eu vou até um pouco além disso daí. Eu acho que o individualismo, a gente entrou numa era de individualismo, e até muito por causa dessa globalização, que às vezes a pessoa se espantou com essa globalização e começou a pensar apenas nele mesmo. Essa questão de pertencimento a clãs se tornou uma coisa muito mais ideológica do que prática, né? Então as pessoas se juntam dentro daqueles clãs que vão falar aquilo que ela quer ouvir. Então aqueles que se identificam como eu. E a partir do momento que você encontra alguém ali dentro que pensa um pouco diferente de você em alguma coisa, você já começa a afastar aquela pessoa de você. Então acontece muito isso, esse individualismo que as pessoas começaram a buscar. Só que agora acho que a sociedade está indo no individualismo pior ainda, porque ele quer agora que o outro faça tudo por ele. Então é só o cara que a sociedade não me representa, eu não quero saber, eu vou me tocar num canto e não quero saber dessa sociedade. Eu vou ser egoísta, vou fazer as coisas só para mim. Pronto. Era o que a gente estava vendo. Só que agora as pessoas, tem muita gente que está entrando numa coisa assim, olha, essa aqui é a minha bolha é a única que eu posso dar atenção, e os outros têm que dar atenção também. O outro não tem que pensar, e aí entra no caso desse colégio, né, do colégio técnico que você falou.
Aquele aluno, ele está individualista, no ponto, olha, eu não preciso estudar isso aqui, eu não quero saber disso aqui, eu não estou nem aí para isso daí, e o colégio está habilitando ele a isso. Então, ele já começa a esperar que se o colégio fez isso, a sociedade vai fazer também. Então, a sociedade ele vai poder ficar ali, eu não quero saber de nada, e a sociedade que faça tudo por mim, eu não preciso me preocupar. E aí a gente começa a criar gerações nessas eras geracionais, que eu tenho um pouco de crítica a isso, né? Geração X, Y, Z. Eu tenho uma certa crítica em relação a esse tipo de rótulo, mas algumas coisas acabam se aplicando. E aí você falou, né? Se o aluno busca uma maneira mais fácil de conseguir a coisa, como por exemplo, qual a maneira melhor que eu tenho de fazer uma redação, vai tirar 900 para cima no Enem? Pô, beleza, mas vai chegar na faculdade, quando o professor pedir para ele fazer uma coisa sem o uso da inteligência artificial, ele falou, por que eu faria sem? Deu certo lá para eu entrar na faculdade? Se a coisa foi normal para mim lá assim, vai ser normal daqui para frente. E aí entra o individualismo, a lei de Gerson. O Gerson odeia que se chame de lei de Gerson, mas talvez tenha sido o rótulo mais perfeito que tenha sido dado para isso. A pessoa se importa unicamente com ela e quer que os outros também se importem unicamente com ela. As pessoas começam agora a não aceitar que o outro se importa também só com ele. O individualismo só é bom para ele, porque se o outro for individualista também, aí incomoda ele. Né? E aí, por isso a gente falou do LGBTs, é a mesma coisa. Eu não quero que aquele cara pense nele. Eu não quero que ele pense nele mesmo. Eu não quero ver dois homens se beijando na rua, porque aí ele está fazendo a coisa e não está pensando no resto da sociedade. Né? Aquela famosa, porque se dois homens se beijando, meu filho não tem que ser obrigado a ver isso. Mas espera aí. Você também não quer ver isso. Você não quer que eles se beijem. Você não aceita que eles sejam pessoas, mas você quer beijar o seu marido na frente de outras crianças. Então, como é que você vai pegar os pesos e medidas? O individualismo, eu acho que vai causar pode causar um colapso na sociedade. E aí, qual seria a solução para isso? Essa parte é complicada. E eu acho que tem dois lados. Tem um lado que a natureza vai acabar agindo, e aí é a seleção natural, é Darwin, e a gente está vendo cada vez mais pessoas morrendo por motivos idiotas. Mais pessoas, o negacionista, no caso da Covid, por exemplo. A pessoa que morreu, quantidade enorme de pessoas que morreram, se recusaram a tomar a vacina, se recusaram a ficar em casa, se recusaram a fazer um distanciamento. É uma burrice, mas diminuiu a quantidade de pessoas no mundo. Ali teve uma espécie de seleção natural que aconteceu. Não, claro, não foi a Covid, mas alguns comportamentos durante a Covid se qualificam como tal. Né? Em inglês tem uma frase muito boa, né? Play stupid games, win stupid prizes. Então, eu acho que isso acaba acontecendo também na sociedade. E eu acho que a natureza vai encontrar uma solução para isso. Né, os diversos filtros que a natureza possui. Uma outra solução na sociedade seria se a sociedade como um todo começasse em determinados momentos a classificar esse comportamento como um problema sério. Então, por exemplo, continuando no caso da Covid. Aquele que quer o distanciamento começa a botar aquele que não quer no ostracismo. Você não quer se vacinar? Tá bom, cara, então você não pode viver na sociedade. Vai viver no meio do mato, não interage comigo, não quero saber de você. A sociedade como um todo quis a vacina. A sociedade como um todo aceitou o distanciamento, no geral. Né? A sociedade quis ser contra tudo isso. A sociedade como um todo é contra o armamentismo absurdo que a gente está tendo nos últimos anos. A sociedade brasileira, se você fizer uma pesquisa na sociedade brasileira, por exemplo, a grande maioria das pessoas, já foi feita essas pesquisas, a grande maioria das pessoas não quer que todo mundo tenha arma em casa. Só que teve, ao mesmo tempo, um crescimento da quantidade de armas em casa. Então, se a sociedade está num grupo de amigos, um deles
resolveu ter arma em casa porque acha que tem que ter arma em casa. Se os dois falarem, cara, então tudo bem, você quer ter arma em casa? A minha filha não vai na sua casa. Não vai brincar com a sua amiguinha. Porque eu não sei se sua amiguinha, sua filha, vai pegar a arma que você tem em casa e vai dar um tiro na minha filha. Então a gente começa a botar no ostracismo essas pessoas. Nós somos uma sociedade hoje que tenta sempre argumentar, tenta sempre aceitar todo mundo. Eu acho isso ótimo. Só que quando você começa a aceitar aquela pessoa que pode fazer mal para a sociedade, aí nós temos um problema. E se de repente a sociedade começar a fazer esses mecanismos de tirar da própria sociedade as pessoas... Agora, como isso vai acontecer, é difícil de dizer. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal também. Né? Pelo menos do meu ponto de vista, da minha percepção. E aí, por exemplo, eu não tenho nenhuma religião. Se de repente a sociedade decide que aquela pessoa que não tem religião, ela é um problema para a sociedade, eu vou ter um problema. Então eu não sei dizer como é que vai caminhar isso daí. E aí, nesse caso, eu classificaria como uma evolução também da sociedade. Mas é uma das soluções para lutar contra o individualismo. Quer ser individualista, saia da sociedade. É verdade, você falou essa questão das armas e é uma realidade, né? Porque na prática o que acontece? Já não é difícil achar nas notícias acidentes, entre aspas, né? Onde um filho de uma pessoa que tinha armas em casa matou uma moça, matou uma criança, e depois quem fica com a dor, com prejuízo, com sofrimento é a família, né? É aquele indivíduo que morreu, que não vai ter um futuro, a família que fica sofrendo, e muitas vezes a justiça ou a sociedade, né? Que a justiça representa a sociedade, né? Como uma forma de ser um poder que julga e que determina o que é correto e o que não é. A justiça muitas vezes sendo indulgente a ponto de você ver, não houve um acidente, não houve intenção, não houve isso, não houve aquilo. No final você vai ver nada acontece com quem causou o problema e o prejuízo fica todo por conta de quem sofreu com aquilo ali. O que é insano, né? Então, é uma forma da sociedade não punir e não fazer valer o que deve se valer para a sociedade, né? Eu acho que essa indulgência está também ajudando um pouquinho nisso daí. Bom, Pedro, a gente estourou pra caramba aqui o tempo, eu te agradeço muito. Eu vou pedir para que você, se quiser falar alguma coisa para encerrar esse episódio e deixar também, se quiser deixar algum contato para as pessoas conhecerem o seu trabalho, que eu já posso adiantar que são fotografias assim deslumbrantes e maravilhosas. Eu acho que não vai ter ninguém que não queira um quadro dele lá, depois se entrarem lá e olhar o material. Então, Pedro, por favor, suas palavras aí para encerrar esse episódio. Bom, eu queria agradecer muito por me convidar aqui para participar, né, desse bate-papo e convidar quem está me ouvindo aqui agora a conhecer a minha fotografia através do meu Instagram, @PedroTV, TV de televisão. E ali eu acho que para quem for lá vai ver também que as fotografias que eu faço, elas têm um conceito muito de inclusão das coisas, de tentar explicar alguma coisa, que seja uma fotografia, uma astrofotografia. Eu tento dizer porque a Lua tem duas cores lá que a gente consegue ver, que a gente não espera, a gente não consegue ver a olho nu. Tem uma explicação lá. Então acho que se as pessoas adquirirem mais conhecimento, elas vão ter mais capacidade de lidar com o outro e com a sociedade. Então se eu posso fazer isso no meu trabalho fotográfico, eu vou poder ser muito feliz. Beleza, Pedro. Te agradeço muito aí a participação, valeu mesmo, e a gente se encontra. Obrigado, Adriano. Na escola da vida. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Nesse episódio, a gente teve a primeira parte do bate-papo com Pedro Bessa,
Na semana que vem tem mais, a segunda parte onde a gente fala um pouquinho sobre os vieses cognitivos. E não deixe de participar enviando suas dúvidas, críticas, comentários. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. Compartilhe este canal, indique para seus amigos, colegas de trabalho e familiares, pois são essas indicações e a audiência que garante a continuidade do projeto. Semana que vem tem mais, eu te aguardo. Até lá! Dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.